Olá, aluna. Olá, aluno. Bem-vindo a mais uma aula de física aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje é sobre potência elétrica, ok? Então vamos fazer aqui, uma revisão, lembrar o que é potência, desde lá da mecânica, para poder gente entrar de fato na potência elétrica, certo? Bom, potência é a grandeza física que vai medir a rapidez com que é realizado um trabalho. Então, quanto mais rápido esse trabalho ele é realizado, maior é a potência. Quanto mais devagar, menor a potência. Então, vamos imaginar um carro. O mesmo exemplo que nós falamos lá da aula sobre potência na mecânica. Um carro 1.0 e um carro 2.0. Ambos os carros eles vão conseguir percorrer aí a mesma distância. A diferença é os motores trabalhando ao máximo. O carro 2.0 ele vai conseguir realizar um determinado trajeto em um tempo menor do que o carro 1.0. Então vamos imaginar aí uma distância de 100 metros. Então ele vai trabalhando, os motores trabalhando ao máximo, ele vai conseguir aí chegar mais rapidamente do que o carro 1.0 ou alcançar velocidades maiores, alcançar, por exemplo, 100 km por hora. Então o carro 2.0 ele consegue alcançar essa velocidade muito mais rapidamente do que um carro 1.0. Isso quer dizer o seguinte, é que o carro 2.0 ele é mais potente, tem maior potência do que o carro 1.0. Então potência lá na mecânica é trabalho dividido por tempo. Okay? Então matematicamente nós representamos a potência desta forma, cuja unidade de potência vai ser o watts, Unidade é watts. Pronto. No nosso caso aqui da potência elétrica, nós vamos adaptar a situação da potência mecânica para a eletricidade, certo? Então vocês já viram lá no início o seguinte, que o trabalho da força elétrica, ele é igual, o trabalho da força elétrica, ele é igual a carga vezes DDP, carga vezes tensão. Ou, pode ser desse jeito, ou o trabalho, carga vezes a diferença de potencial. Pronto. Ambos, a mesma coisa, só que escrito de forma diferente. Bom, então o que é que nós vamos fazer? Na equação de potência, nós vamos substituir o trabalho pelo produto da carga vezes a DDP, ou carga vezes a tensão, certo? Então, a potência ele vai ser igual o trabalho da força elétrica dividido pelo tempo. Pronto. Então, potência ele vai ser igual carga vezes DDP dividido pelo tempo. Pronto. Olhando bem para esse resultado, dentro desta equação que se configurou desta forma, tem alguma coisinha que nós já conhecemos, certo? A divisão, a razão da carga com o tempo. Essa divisão da carga com o tempo nós já conhecemos. Lembram de corrente elétrica? Corrente elétrica é carga dividido pelo tempo, cuja unidade é 1 ampere. Então, carga por tempo é corrente. Então, potência vai ser igual a corrente vezes a DDP. Pronto. Então, nós temos a potência, certo? Então, potência vai ser o produto da
corrente elétrica com a DDP, né? Ou com a tensão. Ok? Então, desta forma que nós calculamos a potência elétrica. Então, toda vez que falar de potência elétrica, é o produto da corrente com a DDP. Tá certo? Mas existem outras formas também dessa potência ser representada. Ok? Que formas são essas? Nós vamos utilizar também aí a lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm. DDP é igual a resistência vezes a corrente. Ok? Então, nesse caso, nós vamos, por exemplo, substituir no lugar da DDP pelo produto da resistência pela corrente. Então vai ficar o seguinte, ó. Potência, no caso é DDP, né, multiplicado pela corrente. No caso, a nossa DDP ela vai ser substituída, ó, vai ser I. Quem é o U? O U é R vezes I. Vai ficar R vezes I. Então, a potência vai ser R vezes I elevado ao quadrado. Então, a potência ela também pode ser representada desta forma. Seu produto da resistência pelo quadrado da corrente. Ok? Uma outra forma também de a gente representar é a gente substituindo no lugar da corrente elétrica. Corrente elétrica é U sobre R, né? Então, potência é DDP vezes a corrente, né? Só repetindo. Nós vamos substituir aqui no lugar da corrente elétrica, né? Então, potência. Corrente DDP sobre resistência. Isso multiplicado pela DDP, né? Pela tensão. Então, a potência vai ser igual U ao quadrado sobre R. Pronto. Então, essas são as três formas que nós temos para representar a potência elétrica. Certo? Então, potência elétrica. DDP, né, vezes a corrente. Pode ser resistência vezes a corrente ao quadrado, né? Esse R aqui é resistência. Certo? Ou pode ser a DDP ao quadrado sobre a resistência elétrica. Certo? Então, viram que é bem simples, né? Então, vamos só recapitular aqui desde o início. Ver se você entendeu de fato. É bom tomar nota, viu? Tomar nota, fazer as anotações lá, para poder não esquecer. Então, potência. Potência, né, é aquilo que mede, a grandeza física que mede a rapidez com que um trabalho é realizado, né? Então, potência é trabalho por tempo, certo? No nosso caso, nós vamos trabalhar com o trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica é o quê? É carga multiplicado pela DDP, certo? Pode vir desta forma, pode vir desta outra forma. É a mesma coisa, certo? Então, é carga vezes DDP ou carga vezes tensão. Ok? Então, potência. No nosso caso, como é potência potência elétrica, né? Nós vamos trabalhar aqui, né, com a força elétrica. Então, o trabalho da força elétrica. Então, o trabalho da força elétrica, carga vezes a DDP. Fazendo a substituição, vai ficar, ó, carga vezes DDP, substituindo aqui no lugar do trabalho, dividido pelo tempo. Olhando essa equação, nós percebemos o seguinte, que existe uma razão que nós conhecemos. Que razão é essa? É a divisão da carga com o tempo. Carga dividido por tempo é o mesmo que corrente. Corrente elétrica, não é isso? Então,
Substituindo, nós vamos ter que a potência vai ser o produto da corrente pela DDP, certo? Então, nós temos aqui a primeira forma de representar a potência elétrica, ok? A segunda forma vai ser substituindo tanto na DDP quanto na corrente a primeira lei de Ohm, né? Então é o seguinte, fazendo pela DDP. Então potência é corrente vezes GDP, a DDP é o quê? Pela primeira lei de Ohm, é resistência vezes corrente. Então vamos ficar com um produto, corrente, resistência, corrente, né? Então fazendo corrente vezes corrente vai dar corrente ao quadrado, né? I vezes I vai dar I ao quadrado. Então vai ficar R de resistência, né? Vezes I ao quadrado. Então essa é a segunda forma de representar aí a potência, né? A segunda forma de escrever a mesma coisa, potência elétrica. A outra forma é utilizando também a primeira lei de Ohm, só que fazendo a substituição no lugar da corrente. Corrente vai ser a DDP sobre a resistência. Então potência, né, que é corrente vezes GDP, substituindo no lugar da corrente, ó. Então corrente é DDP sobre a resistência. Então vai ficar DDP sobre resistência, tudo isso multiplicado pela DDP. Então vai ficar U vezes U sobre R. U vezes U é U ao quadrado, certo? DDP ao quadrado sobre R, tá certo? Então essas formas que nós fizemos aqui, né, essas três equações, vou colocá-las aqui, poder te entender uma situação. Então, potência é DDP vezes corrente, mas aqui vai nascer o quê? Que a potência é resistência vezes corrente ao quadrado, e também, né, vai nascer que a potência é DDP ao quadrado sobre o raio, né? Então, são essas formas que nós vamos ter aqui, né, para a potência, certo? Se nós pegarmos, por exemplo, um circuito, que nós vamos ter o seguinte. Vamos pensar o seguinte, vamos pegar aqui uma máquina qualquer. Então essa máquina ela vai precisar de uma certa quantidade de energia para funcionar, uma energia elétrica, né? Precisa de uma potência elétrica, certo? Bom, dentro dessa relação de potência, de energia, nós vamos ter aquelas potências que vão ser relacionadas com a utilidade de uma máquina, de um circuito, de um dispositivo, e existem aquelas potências que vão ser ligadas à energia que vai ser dissipada, certo? De tal forma que nós podemos representar da seguinte forma, dizer que a potência, que nós chamamos de potência útil, potência total, ela vai ser igual a potência útil mais a potência dissipada. Isso para o sistema conservativo. O que isso quer dizer? Que essa máquina ela vai receber uma quantidade aqui de energia, que a gente podemos representar como potência. No caso, vai ser a potência total. Ela chega nessa máquina. O que essa máquina vai fazer? Essa máquina ela tem uma utilidade, ela realiza um trabalho. Vamos imaginar que seja um motor, pronto. Seja um motor elétrico, pronto.
Esse motor elétrico, a intenção dele é fazer o movimento de um automóvel. Então, um carro de motor elétrico. Pronto. Então, ele vai pegar essa potência total que ele está recebendo e ele vai transformar isso em algo útil. É o que nós chamamos de potência útil. Pronto. Certinho? Potência útil. Mas esse motor, ele não transforma tudo aquilo que ele recebe em algo útil. Ele não transforma tudo que ele recebe em trabalho. Certo? Parte dele vai ser perdido. É o que nós chamamos de potência dissipada. Parte dele vai ser perdido. Nós chamamos de potência dissipada. Então, para essa potência dissipada, não é? É aquilo que pode ser perdido, por exemplo, em forma de calor. Certo? Essa máquina ela vai aquecer. O motor elétrico, no momento que ele está em movimento, né, ele vai se aquecer. Vamos imaginar um ventilador. Pronto, o ventilador é um exemplo clássico. O ventilador recebe a energia, certo? Vai fazer com que o motor gire. E esse motor, no momento que ele gira, ele também se aquece. Basta você pegar ali no corpo do ventilador, certo? Que você vai perceber que ele se aquece ali quando está em movimento. Certo? É um detalhe, vocês não vão pegar na parte lá do motor, na parte interna, viu? Quando eu falo pegar na parte do motor, mas é aquela parte que tem, né, toda a cobertura ali plástica desse motor. Então, vocês vão perceber que aquilo ali também se aquece. Se aquece por quê? Porque parte da energia que ele recebe, ele perde. Ele não transforma tudo em trabalho. Ele vai perder. Ele vai perder na forma de calor. Certo? E essa perda é o que nós chamamos de potência dissipada. No caso das três aqui que nós estamos trabalhando, vocês vão perceber que tem uma que tem relação direta com a resistência, que vai ser justamente aquela que é representada pela resistência multiplicado pela corrente ao quadrado. Certo? Então ela é ligada à potência dissipada. Quando nós vamos trabalhar com geradores e receptores, vocês vão perceber que um é o contrário do outro. Certo? Um gerador ele vai ter uma finalidade, o receptor ele tem uma finalidade contrária ao do gerador. Certo? Mas quando a gente for fazer matematicamente, vocês vão perceber que apenas a potência dissipada ela vai se manter. Isso matematicamente falando. Ela vai se manter ali a mesma equação. Tá certo? Então nós interpretamos aqui, ó, esse jogo de potências em uma máquina qualquer, em um motor, certo? Como potência total, potência útil, potência dissipada. Lembrando que a potência total é tudo aquilo que chega, né, nesse motor. Isso vai ser igual à nossa potência útil, que é aquilo que a máquina vai transformar em trabalho, aquilo que vai ser utilizado, né, pela máquina. E a potência dissipada é aquilo que é perdido. Perdido, por exemplo, em forma de calor. Certo? Os circuitos elétricos eles também se aquecem, né? Todo circuito elétrico ele também se aquece, justamente porque ele também tem essa potência dissipada. Isso muitas das vezes graças aos resistores que ali estão. É por isso que nós fazemos essa relação da potência dissipada com a resistência, certo? Porque nos circuitos elétricos ele se aquece ali muito graças aos resistores, que tem essa finalidade mesmo de aquecer para poder dissipar energia, né? Isso para poder limitar a passagem da corrente elétrica, certo? Bom, então, fazendo aqui um breve resumo, né? Potência útil vai ser igual a potência total, desculpa, vai ser igual a potência útil mais a potência dissipada. Aquilo que é realizado em trabalho, somado com aquilo que é perdido, tudo isso dá a nossa potência total. Tá ok? Viram como é fácil? Viram como é simples essa parte de potência?
certo? Temos 3 equações que representam aí a mesma coisa, só que escrito de forma diferente. Então, com isso nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.